do segundo semestre de Letras. Nosso professor é o professor Neto. E hoje a gente vai fazer um podcast sobre o livro Velhos. A gente vai abordar 2 contos, o conto Felicidade e o conto Fedor. Boa noite, eu sou a Érica e hoje nós iremos falar sobre os contos Fedor e Felicidade. Oi, o meu nome é Gabriel, também aluno do segundo semestre de Letras, e vamos comentar um pouco a respeito desses 2 contos, Fedor e Felicidade. Olá, o meu nome é Igor, também sou estudante junto com esse pessoal aqui, e vamos estar abordando esses 2 contos, a qual tem os conceitos sociológicos nos temas atuais aqui. Nós vamos definir o podcast para uma rodada de considerações sobre o conto. Então, cada um de nós vai pegar o microfone e apontar algumas coisas. E depois vamos colocar o microfone na mesa e haverá uma discussão sobre. Mas primeiro, vamos ler aqui o conto Fedor. Tem 2 semanas que o corredor de nosso prédio fede. Achei que fosse lixo esquecido de algum vizinho, mas ontem de manhã o cheiro estava insuportável e à tarde já cheirava dentro da gente. Uma vizinha sentiu tonturas, desmaiou e outra vomitou ao sair para trabalhar. Hoje estamos todos assombrados. Uns homens arrombaram a porta e retiraram o velho. Ele morava sozinho. Era um viúvo, zangado e brigão, antipático. Mas ninguém merece morrer com as calças arriadas, cagando. E ainda piora, no enterro só estavam os 2 coveiros e eu. Não sei explicar por que foi. Acho que queria me livrar do cheiro que ainda estava impregnado no nosso prédio. E nos cemitérios costumava ter um ventinho delicioso. Esse é o conto Fedor. E eu acho que vou passar a palavra para o Igor começar falando sobre. Nesse conto a gente pode observar que a pessoa em si, por ser idoso, por ser velho, passa-se um problema ou até mesmo um drama no meio da sociedade, onde a qual a pessoa idosa passa por vários tipos de dificuldade ou que problema, ou até mesmo esquecido por todos. E o Fedor se trata-se muito assim do velho esquecido, do idoso esquecido. Muitas das vezes a gente pode estar enxergando esse personagem como um personagem que tem um fardo muito grande aqui pra gente. E a gente pode estar vendo isso não só em alguns pontos específicos, mas também em vários setores da nossa vida, tipo assim, em casa, ou no banco, que também na escola, em vários ambientes sociais. Quando a gente olha pro velho, muitas das vezes nós temos essa imagem de um grande preconceito. E sobre o Fedor, eu penso, é um velho esquecido, é um velho que não tem uma família, é um velho que é um idoso que não tem muita amizade, porque já disse que ele era ranzinzo, insuportável, e por que parece a gente tem essa imagem da pessoa idosa, né? E eu vejo que essa é uma das imagens que a gente pode estar abordando aqui. O ser idoso, ele transmite esse elemento de ser insuportável, de ser chato e acaba sendo esquecido. Bom, eu já acredito na outra ponta, né? Nas escolhas que nós fazemos durante a vida. De fato, ninguém merece morrer dessa maneira, com as calças arriadas ou vivendo sozinho, enfim. Eu acredito, sim, que deveriam existir mecanismos de dar alguma assistência para esses idosos. Mas, por outro lado, existem pessoas que realmente fazem diversas escolhas durante a vida, diversos comportamentos, como, por exemplo, temos o exemplo do conto que vamos comentar a seguir, e aí essas pessoas acabam vivendo solitários no fim da vida, porque tiveram atitudes muitas vezes erradas, desagradáveis, oprimindo a própria família, não sendo uma pessoa fácil de lidar, muitas vezes preconceituosa ou
antipática ou coisas assim, né? Por mais que temos a imagem de que alguns idosos possam ficar assim por conta da idade, eu acredito sim que existam exemplos também de pessoas que durante a vida tomaram atitudes que a isolaram da sua família, dos seus amigos, enfim, e na velhice ela acabou colhendo as consequências. Por mais que eu acredite que deva existir sim alguma forma de assistência a essas pessoas, a esses idosos que moram sozinhos e tal, mas eu acredito também nesse outro extremo, dessas outras pessoas, desses outros exemplos. Passar a palavra para a Érica. Como já dito anteriormente, o conto trata também do abandono e isolamento das pessoas mais velhas. É muito triste a forma como o conto retrata a morte desse senhor de idade. Ele foi encontrado semanas após a morte e o vizinho ele só encara no conto como um humor ácido. Ele diz no conto que ele foi até o cemitério e nesse cemitério, no dia do velório, estava somente o coveiro e ele. E ele foi apenas para pegar uma brisa. Ou seja, mesmo após a morte, esse senhor ele não foi lembrado. O conto retrata como um velho brigão, solitário, antipático, provavelmente por coisas da vida, que não citam também no conto, mas que aborda como é triste o abandono, como o Igor já comentou, na maior idade. Visto que, não só no conto, mas na vida real, o abandono dos idosos é muito mais comum do que se imagina e a maior causa de depressão e suicídios não conta como ele morreu, mas é entre crianças e entre idosos. E acredito que é isso que o conto quis retratar pra gente, como é ser esquecido após a sua morte, mesmo depois da descoberta. Vou passar a palavra pro Matheus. Eu acho legal esse foco do tempo, que tem 2 semanas que ele começou a feder o corredor do prédio. Mas, se não me engano, um corpo, ele demora 3 dias até começar a feder. Então, ele demorou 17 dias até ser encontrado. E mesmo depois que foi encontrado, só foi encontrado porque as pessoas começaram a se incomodar muito com o cheiro. Porque senão ninguém ia realmente se importar de ir atrás desse velho. Eu gosto que no final não, mas na reta final, o autor diz: ninguém merece morrer com as calças arriadas cagando. Eu acho que não importa no final, porque depois da morte você não é nada. Você não importa se o seu corpo vai ser jogado em qualquer vala, se vai ser colocado em um caixão, se vai ser triturado, se vai ser comido, não importa, você já está morto. E eu não acho que a pessoa mereceu esse fim, porque por ela ter sido uma pessoa ruim, antipática. Ela era viúva, né? Então, tão antipática ela talvez não fosse, se alguém conseguiu aguentar ele por tanto tempo. Mas eu acho que, mesmo se ele merecesse, ele não recebeu nada. Morrer cagando é a mesma coisa que você morrer dormindo ou morrer tomando tiro. No fim você morre, e acho que essa é a parte importante. E eu gostaria também de frisar não, mas trazer de volta o que a Érica falou sobre o humor ácido no final, que eu achei muito engraçado também, que ele trata como se fosse comum. Realmente ele não liga nem um pouco pro velho que morreu. E eu acho que é uma ótima sinceridade do personagem, porque em vez dele fazer drama, dizer que é uma pena que ninguém foi, não, ele só disse que foi para evitar o cheiro do prédio e que no cemitério bate um vento bom. Agora eu vou colocar o microfone na mesa. Eu acho que a gente pode ter alguma discussão sobre. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode estar abordando aqui sobre o corredor é sobre o abandono do idoso. Eu acho que isso aí é um dos assuntos bem comum, né? É comum e e é tão esquecido, porque isso aí faz parte até da nossa própria família, né? Também, quando a gente entra no caso, quando tem um idoso dentro aqui de casa, na nossa família, a gente muitas vezes gera aquele pensamento, né? O que nós vamos fazer
com esse idoso? Quem vai ficar cuidando do idoso? Qual vai ser os filhos que vai cuidar do idoso? Ou seja, entra nessa questão, abandono, quem vai cuidar e deixa. Porque aqui no conto fala assim, ó, mas ninguém merece morrer com as calças arriadas cagando. E ainda fala assim, ó, e ainda piora ainda. Como que pode piorar nessa situação? Aí ele traz na continuação assim, ó, no enterro só estava 2 coveiros e eu. Cadê a família desse povo? O que vocês acham, gente? Eu acho que, como o Gabriel também citou, achei interessante a fala dele. A gente sempre tem que ver os 2 lados da história. Ele não merece morrer da forma que ele morreu, mas pode ser que são consequências dos atos dele. Ou pode ser que ele foi um senhor solitário, tinha apenas a esposa e a esposa já faleceu. Pode ser que ele morava em outra cidade. Tem várias hipóteses que a gente pode pensar. Pode ser que ele tenha filhos, mas os filhos fizeram um descaso com ele, como o Igor comentou, que às vezes fica naquela de joga para um, joga para outro, não tem um lar para esse idoso ficar, não tem estrutura para ele ficar, ou às vezes ele é aquele tipo de idoso, como diz no conto, ranzinhos, ele quer ser independente mesmo não sendo, a gente não sabe se ele tinha problemas de saúde, e eu acho interessante abordar o fato de que realmente ele não tinha ninguém ali, mas o conto deixa a nossa imaginação pensar quais são as hipóteses do porquê ele estava sozinho, por que levou aquilo a acontecer. Eu acho muito interessante que deixa um fim com uma chave na nossa cabeça. Sim, eu gosto mais do humor depois que você percebe que qualquer situação era triste. Se ele tem os filhos mortos e a esposa morta, é triste. Se os filhos abandonaram ele porque ele foi uma pessoa ruim, também é triste. Mesmo assim, o personagem não se importa e ele só vai porque realmente tanto faz. Pra ele não faz diferença. Que também é triste. Verdade. Num país como o nosso, é meio incomum notícias como essa, por mais que acabem acontecendo, como a própria Érica tinha comentado, um caso parecido aqui na cidade. Mas existem países, por exemplo, com sociedades em que as pessoas têm um grau de interação menor, como por exemplo, a Inglaterra. Eu vi uma notícia de uma mulher que morreu assistindo televisão e levaram cerca de 3 anos para descobrir o corpo dela. 3 anos. E a única... o governo tinha um sistema que pagava as contas para pessoas de baixa renda, digamos assim, simplificando. E quando encontraram o corpo dela, a televisão ainda estava ligada. E o corpo que restou, enfim, é uma coisa muito séria essa situação da solidão das pessoas como um todo, principalmente das pessoas idosas, que são pessoas que já não têm mais a mesma força, o mesmo vigor físico, muitas vezes têm doenças e acabam não conseguindo cuidar de si mesmas, mas e não tem ninguém para auxiliar em alguns casos. Sim. Eu acho que se perde o valor, que quando a gente entra na fase do idoso, a gente não consegue gerar mais aquele valor. Eu acho que esse ponto também é abordado no conto que nós estamos aqui retratando também, né? O Metamorfose. A gente só gera aquele valor quando nós somos um bom trabalhador, quando a gente consegue entregar alguma coisa útil para as pessoas, quando a gente consegue entregar algum valor, quando a gente consegue entregar algum bem, quando a gente consegue entregar algum bom trabalho, eu acho que isso a gente só se torna útil. Mas quando a gente chega na fase de idoso, que a gente fica mais frágil, mais dependente, a gente perde o valor. E eu vejo isso que é um ponto que, tipo assim, a gente pode estar conscientizando as pessoas a melhorar ainda mais essa parte do idoso. Porque uma hora ou outra a gente também vai ficar idoso, né? O que vocês acham dos valores? Eu queria comentar uma coisa, mas não é sobre o que o Igor comentou, é sobre o que o Gabriel comentou, que é meio engraçado que eles ainda na Inglaterra, mesmo eles tendo esse sistema de cuidar do idoso, de pagar as contas dele, eles não chequem, né? Porque não que vai fazer alguma diferença pro idoso, mas para a família dele e para outras pessoas que talvez estariam interessadas no imóvel, seria interessante eles terem um check-up de contas, porque se ela estava com a TV ligada por 3 anos, então a única conta que pagava era de energia por 3 anos e o aluguel.
Eu acho que eles poderiam ter algum mecanismo para olhar, né? Tipo, observar se tem um padrão assim, é porque a pessoa está fazendo a mesma coisa todo dia. E ninguém faz a mesma coisa todo dia 100% das vezes. É difícil, porque no sistema hoje em dia, tipo assim, o povo só quer entregar a parte boa. E ali, eu acho que nesse caso assim, que uma pessoa que só vê uma pessoa de fora, terceiro, que só vê o consumo só nesse padrão mesmo, não vai se importar. Eu vejo que falta humanidade nas pessoas. O que você acha, Érica, nesse ponto? Eu também concordo com isso. Eu acho que as pessoas elas estão muito robóticas. Cada vez mais você está se importando menos com as pessoas. Sim. Eu acho que grande parte disso, as pessoas têm muito egoísmo. As pessoas não se importam com os mais velhos, tanto não só da família, mas, por exemplo, numa fila de lotérica. Tem muitos idosos que eles não reconhecem, não sabem que eles têm direito de estar ali. Uma pessoa mais jovem, ela não vai ceder a fila. E isso é muito o que a gente vê com os idosos acontecendo aqui em Sinop, por exemplo. Idosos na faculdade, muitas vezes as pessoas fingem que eles não estão ali, que têm dificuldade de aprender, mas não tem um auxílio, não tem um colega para auxiliar, não tem às vezes um bom caminho para seguir, uma pessoa para orientar. Isso não só no conto ou não só em outro país, mas na vida. A gente vê muito isso aqui em Sinop, muito isso no Brasil, é um descaso com os mais velhos. Por mais que seja muito mais difícil, muitas vezes as pessoas têm medo de prestar ajuda ao idoso, porque muitos idosos tendem a ser muito arrogantes ou eles são muito cascaduras, eles não querem aceitar que a idade chega e que por mais que não pareça, as dificuldades começam a aparecer, como leitura, força, já não tem mais as habilidades de antes, às vezes não consegue ir no mercado sozinho, sacar dinheiro, e eles não querem depender de alguém, e aí acabam respondendo mal, e muitas vezes os que não fazem isso acabam pagando pelos que fazem, as pessoas acabam com receio de chegar e ajudar, ou outras apenas não ajudam porque não tem interesse. Sim. Eu penso isso. É triste, né? Você ter que admitir para si mesmo que você não consegue mais fazer algo tão simples. Eu acho também. É verdade. Isso é um ponto muito claro. Eu acho que deve ser muito difícil a gente ver a idade chegando e às vezes ver os seus netos crescendo e ver que você não tem mais aquela capacidade de correr, brincar, de ler um livro. Às vezes tem idosos que não querem assumir que eles precisam usar óculos, eles não querem assumir que eles precisam de ajuda para cortar alguma coisa. Eu acho que a pior parte da velhice é você aceitar que o tempo passou. Aceitar acessibilidade e reconhecimento. Porque os nossos pais, eles ensinam, né, pra gente novo, né, tipo assim, vocês devem respeitar, ou você tocou no ponto lá sobre dar vaga lá no ônibus e tudo mais, respeitar. Os nossos pais ensinam a gente a respeitar os mais velhos, né, e muitas vezes a gente tem, como a Érica disse, a gente muitas vezes quer ajudar, mas muitas vezes fica aquele anseio lá, porque na hora do ato lá de ajudar, o idoso vai ser um pouquinho mais ranzinza, mais nervoso e tudo mais. Eu acho que falta essa força para continuar orientando o jovem, a ajudar, a orientar também o idoso. E também vai na questão de aceitação, que também, vocês acham que dá para envolver em questão de saúde? A gente pensa assim que na questão de terapia, na questão do psicólogo, só se trata só sobre temas da mente aqui, e principalmente em jovens. Você acha que o idoso também precisa chegar em um psicólogo, precisa chegar em fazer uma sessão de terapia para ter essa autoajuda? Com certeza, eu acho que seria inclusive bem interessante ter atendimentos especializados para as pessoas aceitarem a velhice, porque eu acho que é algo que é da humanidade toda, dos velhos não quererem aceitar ajuda. Eu vejo também isso que o Igor falou, como eu já tinha citado anteriormente, principalmente nos índices de depressão. As pessoas mais velhas, elas perdem muitas pessoas, eles perdem os tios, perdem principalmente os pais, às vezes perdem os próprios filhos. Tem muitos idosos que perderam os filhos antes mesmo de morrer. E a gente está acostumado com o ciclo da vida que os pais vão primeiro e os filhos vão depois. Quando um idoso perde um filho, ele perde também uma parte de si mesmo. E o que faz isso? Faz ele
ficar mais acolhido, ele não quer sair, ele não quer se divertir, ele não quer conversar com ninguém. Muitas vezes é uma pessoa sozinha, não tem o que fazer. Mas eles também têm muito preconceito. Por serem pessoas muito velhas, eles não têm a mente tão aberta quanto as pessoas jovens. Eles veem a psicologia como uma bobagem, como algo que não vai auxiliar em nada, o que é muito triste. Eles não têm a mente tão aberta para aceitar conselhos de psicologia, para aceitar um acompanhamento, para aceitar que alguém cuide. Mas eu acho que é extremamente essencial. Eu acho que se a psicologia fosse mais aplicada, os psicólogos tivessem mais oportunidade de chegar nos idosos, talvez não aconteceria tantos suicídios ou depressão na velhice. O que mais tem hoje em dia é senhores depressivos. Vamos passar para o próximo conto? Sim, para dar tempo. Agora a gente vai falar sobre o conto Felicidade. E, novamente, mesma ideia. O velho voltou muito feliz da feira, com a sacola cheia de mangas. Colocou pedaços enormes na boca e um deles entalou na garganta. Fazia tempo que estava com o nariz entupido e a falta de ar trouxe desespero. Começou a se debater, com a esperança da manga desentalada do pescoço adentro. No mexe-remexe, esbarrou na cadeira que virou e prendeu na porta do frontispício da pequena bancada da cozinha. Perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Morreu do engasgo, não do tombo. Seu neto distribuiu as mangas restantes com os vizinhos, e ninguém se engasgou. Vou passar a voz pro Igor. Gente, como foi falado, né? O humor tá aqui, né? O humor ácido, cômico. E eu vejo, tipo assim, de começo, tipo assim, que no próprio conto vai dizer, o velho voltou muito feliz que da feira. Dá pra gente ter essa ideologia de que a felicidade dura pouco. Tipo assim, o próprio idoso voltou, tipo assim, com algo que ele tanto queria e morreu com aquilo. Tipo assim, tem uma parte que fala assim, ó, ele perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Morreu do engasgo, não do tombo. Mas eu acho que a autora vai dizer assim que ele não morreu do engasgo, ele morreu de felicidade, gente. É claro que morrer engasgado é agoniante, né? Mas pra mim ele morreu que feliz. Triste. Vou passar a palavra aqui. No caso, a felicidade do pobre dura pouco. Mas como o conto não diz qual é... Não diz qual é o recorde clássico, ele pertence e tal, mas é um conto muito interessante realmente e levanta uma série de possibilidades. Por exemplo, o velho voltou muito feliz da feira com a sacola cheia de mangas. Aí colocou pedaços enormes na boca, se engasgou, começou a se debater. Então, pelo que indica, não tinha ninguém na casa no momento ou alguém próximo para socorrer esse velho, né? Então, realmente é um conto que levanta algumas possibilidades além do humor. É um texto que pede pra gente imaginar, sabe? E no fim do conto também existe a questão do neto. A observação que eu fiz sobre esse texto, quando ele diz: seu neto distribuiu as mangas restantes com os vizinhos e ninguém se engasgou. Eu acredito muito, isso é uma coisa, uma crença pessoal, de que cada pessoa tem a sua hora. E é muito interessante ver a forma que ele morreu. Ele estava com o nariz entupido e ele se engasgou com a manga e morreu. E mais ninguém morreu no conto. Eu achei muito interessante o fato dele ter, infelizmente, morrido e mais ninguém ter engasgado. E no final, as pessoas, assim como no outro conto, também ninguém se importou de certa forma. Mostra que o velho estava sozinho nessa situação e que a vida continua. Por mais que ele tenha voltado feliz da feira, ainda assim as outras pessoas aproveitaram daquela manga, daquela fruta, que ele mesmo diz, né, que estava com pedaços enormes na boca, provavelmente era uma fruta gostosa, era uma fruta doce. E eu acho que a manga, assim como a vida, ela é doce, ela é boa, mas ao mesmo tempo é uma surpresa. Ele estava ali e de repente já não estava mais. Então, eu achei muito interessante esse conto. Vou passar a palavra para o Matheus. Eu gosto bastante também do que... Não lembro se foi o Igor ou o Gabriel que falou, mas que ele morreu de felicidade, que é realmente isso.
Porque ele voltou feliz da feira, talvez por isso ele colocou o pedaço grande na boca, e por ele estar com o nariz entupido, ele começou a se desesperar. Se ele não tivesse se desesperado, ele estaria vivo provavelmente, porque acho que a partir do momento que ele cai, ele não consegue mais tentar se desengasgar, e por isso ele morreu engasgado. Então ele realmente morreu de felicidade, uma pena, esse efeito borboleta que a felicidade trouxe a morte para ele. Eu gosto muito desse final irônico, onde ninguém se engasgou, talvez porque o velho ele já estivesse acostumado a comer pedaço grande, né? E acho que o resto, não. Então acho que a soberba também do velho acabou matando ele. Exato. É verdade, tipo assim, a soberba. É tanto que eu tava aqui pensando, né, nesse item. Eu acho assim que nessa última linha que falou assim, que o seu neto estava distribuindo o manga para os vizinhos e ninguém engasgou, quando se trata sobre felicidade, ao meu ponto de vista, eu acho que ele estava eufórico. Porque uma pessoa que está com uma emoção e uma emoção que extrapola o limite, eu acho que acaba tendo uma consequência. Tipo assim, eu acho que tudo tem que ser uma dosagem. E eu acho que tudo tem que ter um limite. Quando uma pessoa que tá muito triste, você não pode fazer isso. Quando uma pessoa está muito feliz, você não pode fazer isso. E ali, o próprio conto vai falar que ele estava muito feliz. Estava tão feliz, que eu acho que ele não teve um limite sobre aquilo que ele estava utilizando, que era o alimento. Ele estava tão alegre, eu acho que isso que a gente pode estar abordando aqui também agora, sobre essa felicidade que a gente sente estrondosa, extravagante, que acaba meio, como que eu posso dizer, atrapalhando a nossa realidade. Atrapalha tanto que, tipo assim, que acaba trazendo até a morte, trazendo situações que difíceis. Vocês acham que uma felicidade muito grande pode atrapalhar as nossas vidas? Eu acredito que, como vocês já tinham falado anteriormente, a gula foi o maior problema dele. É verdade. Eu acho que se fosse para ter uma moral de história de uma forma sarcástica, seria a moral da história. Não coma aquilo que você não dá conta. Ele tá comendo demais, ele tá ali eufórico, ele não tá nem aí, ele só quer comer a manga dele, não interessa se ele vai se engasgar ou não. E como o Matheus disse, não foi a queda que matou ele, foi o desespero. Talvez ele nem tava tão engasgado assim, mas o desespero dele, tentando tirar aquela manga, caiu no chão. Isso foi o que fez com que ele morresse. Então eu acho que a moral da história seria isso. É uma história engraçada, mas com um contexto muito triste ali. Sim. E eu posso ver, tipo assim, que ele morreu feliz, como a gente chega no ponto, mas a felicidade matou. Só que os vizinhos, eles não morreram, ninguém se engasgou. Por quê? Os vizinhos não estavam naquela euforia toda, né? Não estavam naquela felicidade toda. A gente pode pensar que os vizinhos não morreram porque eles não tinham aquela felicidade grande, né? É só uma manga, é algo comum, é algo simples, mas para quem é idoso, a gente pode pensar. A minha avó, ela gosta muito de ir no mercado comprar as frutas dela, comprar os legumes dela. Ela se sente feliz com isso, mas para nós é uma coisinha muito simples, mas para um idoso uma atitude é algo grande. E muitas vezes o idoso, passando por essa situação de felicidade, acaba se atrapalhando com as suas próprias pernas. Eu vejo isso aí que essa dosagem na felicidade, principalmente na fase de idoso, pode ser um grande atrapalho. Matheus, o que você acha, né, nessa parte? Eu acho que... Eu esqueci meu ponto. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci o meu ponto, cara. Mas eu acredito que são pequenos prazeres da vida. Assim como nós também temos pequenos prazeres. Quando você chega da faculdade, deita no sofá, dá aquela euforia, aquela vontade de viver. Eu acho que aconteceu a mesma coisa com ele. E um ponto que a gente pode ressaltar e perceber é que idosos, eles são como crianças. Eles não têm diferença. Os idosos, eles se engasgam, eles caem no chão. A diferença é que quando eles caem, eles se machucam muito feio. Pode ocasionar em
quebras de ossos, eles vivem se machucando, vivem aprontando. É até engraçado quando a gente vê um tipo de meme na internet, tipo assim, ai, falei pra minha avó ficar de repouso, a avó tá lá em cima do telhado faxinando. E essa é a verdade, os idosos, eles são como crianças grandes, e a gente tem que estar o tempo todo de olho. E o que faltou nesse caso foi alguém presente ali na observação, para ele poder, em observação dele, para ele poder se desengasgar. É verdade. Eu me lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar que a felicidade, eu acho que ela atrapalha muito a gente no geral. Porque a gente ficou muito tempo como sociedade querendo ser só feliz. A gente busca ser feliz. A gente não busca evoluir. E pra gente evoluir, a gente não pode ter só felicidade. A gente tem que sentir tristeza, a gente tem que sentir raiva, a gente tem que sentir medo, a gente tem que sentir todas as coisas. Basicamente estou explicando divertidamente, né? Mas eu acho que a gente busca muita felicidade e se esquece que a felicidade é uma emoção que faz parte da gente. A gente não tem que buscar apenas a felicidade. A gente tem que buscar evoluir como pessoa e sobreviver, principalmente, que no caso ele não conseguiu. E a felicidade atrapalhou. Verdade. Mas alguém quer adicionar alguma coisa? O que você acha? É só uma questão, eu só achei uma questão interessante o fato dele ter debatido tanto quando ele ainda estava vivo, se engasgando com a manga, e não ter ninguém por perto que tivessem socorrido, velho. Ele, quando encontraram, já estava morto, engasgado e tal. Eu achei isso relativamente estranho, do ponto de vista do conto, mas, como a gente já disse, já comentou, o texto deixa aberto as possibilidades. Sim, sim. E também aqui, eu tipo assim, quero só trazer um ponto que no primeiro conto, o idoso morreu, tipo assim, ranzinza, triste, e a gente tem essa ideia de que o idoso, no final da vida, ele vai ser só isso, né? Ele vai ser só um cara rancoroso, só um cara triste, só um cara com mau humor. E nesse segundo conto, a gente pode estar observando que o conto mostra que mesmo na velhice, nós podemos encontrar desejo, prazer, apetite pela vida. E isso mostra também que esse foi um idoso que ele teve desejo, ele teve sabor pela vida, morreu feliz, morreu engasgado, triste, mas ele morreu fazendo aquilo que trazia felicidade que para ele. A gente pode trazer essa análise que mesmo na velhice não é algo ruim, né? A gente tem os nossos desejos, a gente tem a nossa felicidade. Eu acho foda isso, porque a gente julga realmente muito os velhos que são ranzinza. Sim. Mas eu acho que se você vive 90 e poucos anos, você já se cansou de todo mundo, você já cansou de viver, você quer que todo mundo se foda. Muito. Já viveu muito. Eu acho que esse velho só tava feliz por causa dessa manga, porque não era pra mais ninguém, era pra ele, a manga. Ou então ele não viveu o suficiente pra odiar a vida, alguma coisa desse tipo. Eu acho que é inviável pra gente como ser humano amar tudo e todos infinitamente até a sua morte. Não, você vai amar até a sua morte se você morrer cedo. Sim. Porque senão você vai odiar. Faz parte, eu acho. Outra coisa que eu achei interessante, quando a gente vê um conto e outro, como vocês já citaram, um é muito triste e o outro é de uma forma humorística, mas ambos mostram a tragédia da morte inesperada. O senhor morreu sozinho no apartamento e o outro morreu engasgado com a manga. Ambos mostram fatalidades que acontecem todos os dias, mas de uma forma totalmente diferente. Um morre sozinho, depressivo, ele morre zangado, estressado com todo mundo, já o outro não, ele só queria viver a vida, queria comer a manga dele, mas ambos estão sozinhos. Mostra a solidão mesmo na felicidade. O que pode representar que você pode sim encontrar a felicidade mesmo sozinho, mas também pode representar que a gente não sabe como ele se sentia diariamente, mas ele encontrava felicidade em pequenos prazeres da vida. Ele podia estar feliz comendo aquela manga, mas ele também podia estar triste em outras situações. Mas o que importa é que ele morreu literalmente feliz e o outro, infelizmente, morreu sozinho. Verdade. Gabriel, quer dar mais um ponto? Acho que Eu acredito que sim.
antes de terminar o trabalho, o professor, claro, pedia que a gente fizesse um resumo sobre a biografia eu ia do fazer autor, isso. né? É verdade. Agora, para encerrar, o livro Velhos traz vários contos que todos envolvem idosos. Eu acho que a palavra velho está inclusa em todos os contos, mas eu não tenho certeza. É um livro de Ali... Como que é o nome? Alimota? Alemota. Um livro de Alemota e é um ótimo livro. Todos os contos são curtos, então você pode ler em 2 minutos qualquer conto por dia. Você vai acabar bem rapidinho, não cansa de ler e bota você para refletir. Então é isso. Agradeço ao professor Neto pelo trabalho dado. Agradeço meus colegas e obrigado pela atenção. Deu? Beleza. Perfeito, gente.